aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma explicação de exercício para vocês, né? Uma variação de exercício em que a gente consegue fazer aqui no banco Scott e para desenvolver mais aqui essa questão do antebraço, né? Principalmente o músculo aqui braquiorradial e também acaba pegando um pouco do bíceps braquial. Qual é essa variação de exercício? A gente está fazendo aqui uma rosca invertida, no caso com halteres, aqui no banco Scott. Com halteres não, né? Com um halter, né? Aqui no banco Scott. Então a gente fazendo aqui de forma unilateral, tá? Então, Matheus, qual que é o benefício da gente estar fazendo unilateral? Muitas das vezes funciona muito para a gente conseguir concentrar em um dos segmentos. E a gente, geralmente, eu sempre recomendo quando é um exercício unilateral, a gente começar sempre pelo braço que é um pouco mais fraco. Ah, Matheus, eu tenho uma circunferência menor no braço esquerdo do que do direito. Ah, Matheus, eu tenho menos força. Ah, Matheus, eu quero melhorar esse lado mais do que o outro, por ter menos força ou menos circunferência, né? Muitas das vezes é legal você começar por ele, para você ver quantas repetições que você vai conseguir fazer. Ah, Matheus, eu consegui fazer 10 repetições nesse braço, então eu sempre recomendo no braço que é mais forte fazer 10 também, mesmo que você consiga fazer 15, tá? Isso para você tentar equilibrar um pouco mais essa discrepância, digamos assim, de força ou de tamanho. Então sempre começa pelo segmento que é menor ou mais fraco, tá? Para você estar desenvolvendo mais forte. Então, esse é um dos benefícios de fazer unilateral, né? A ideia de fazer com halter para ser uma variação de exercício, né? Eu já mostrei aqui para vocês como fazer com barra reta, barra W, enfim, nessa pegada invertida, né? Até com halteres ali, os dois ao mesmo tempo, mas a ideia aqui é trazer unilateral, então uma variação de exercício. E o benefício de fazer no banco Scott é você conseguir realmente estabilizar bem o movimento, né? Evitar de ficar fazendo gangorra em pé, às vezes isso acaba acontecendo, tanto gangorra com o corpo, tanto ficar movimentando muito o braço, tá? Então esse é o benefício de fazer no banco Scott. Então nesse vídeo a ideia é eu te explicar o passo a passo de como você realizar esse exercício da forma correta, né? Falando de como ajustar o aparelho, como ajustar seu corpo, qual a amplitude de movimento e qual é a cadência do movimento, enfim, dá todos os detalhes para você ter mais resultados e evitar lesões. Se ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo. Então bora lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar prestando atenção é a gente estar ajustando o aparelho para começar, né? Primeira recomendação que eu sempre dou é a gente posicionar o assento aqui do banco de uma forma que o seu braço consiga apoiar todo aqui na anteparo do banco Scott, desde a axila até a questão aqui do cotovelo. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui para vocês, a altura aqui tá legal para mim, nesse que eu já botei no certinho, né? Mas se eu colocasse o banco muito lá embaixo, olha o que acaba acontecendo. Eu tento apoiar aqui o braço, mas eu não consigo apoiar ele por completo. Você vê aqui que meu cotovelo tá apontando lá para cima. Ele não tá apoiado no banco Scott. Então não tá ideal para minha altura, tá? Se eu colocar o banco lá no alto, botei o banco lá em cima, o que acaba acontecendo? Mantendo a coluna reta, né? O que acaba acontecendo? Eu consigo só apoiar o cotovelo, mas aqui, ó, você vê que próximo da minha axila aqui tá vazio. Não tá conseguindo apoiar aqui no anteparo do banco Scott. Então também não tá ajustado o aparelho para minha altura, tá? Então você tem que buscar um ponto de equilíbrio aqui na altura do banco, que você consiga aqui, ó, apoiar tanto a questão próxima da axila, quanto aqui próximo ao cotovelo, tá? Geralmente, pessoas que têm uma estatura mais alta, o banco é mais baixo. Geralmente, pessoas que têm uma estatura, uma altura mais baixa, geralmente o banco fica um pouco mais alto, tá? Então, você tem que ajustar isso conforme essa altura, fazendo tentativa de erro e acerto. O ajuste desse aparelho é basicamente isso, tá? Em questão do ajuste do seu corpo, né? Como você se posicionar. Colocar os dois pés firmes lá no solo para te ajudar a estabilizar ali, né? Firme, evitar de ficar com o pé lá na frente, evitar com o pé lá atrás, enfim. Deixa o pé aqui, as duas solas do pé no solo, sentado no banco e, ó, um ponto importante, mantendo a coluna sempre reta, tá? Que às vezes a gente tem o costume, hoje em dia, de ficar todo corcunda, digamos assim, né? Com a coluna curvada, isso pode não ser legal. Por mais que dê para fazer corcunda, né? A ideia é você sempre, ó, coluna reta, peitoral estofado
e o olhar sempre na linha do horizonte, sempre mantendo essa postura ali para evitar problemas na sua coluna, beleza? Então, coluna reta. A questão do posicionamento, agora eu estou falando da posição do corpo, né? Do ajuste do aparelho, era só aquilo que eu falei no início. Agora, o posicionamento do seu braço, a ideia é você apoiar, que nem eu comentei, o braço todo aqui no anteparo, aqui no acolchoado aqui do aparelho do banco Scott, né? E o cotovelo na mesma linha dos seus ombros. Evitar de ficar o cotovelo lá para fora, né? O cotovelo lá e o ombro aqui, né? Então, mantém sempre alinhado. E cotovelo para dentro. Eu acho que é mais difícil de acontecer, mas só para deixar isso bem claro, tá? Então, cotovelo na mesma linha dos seus ombros. Na hora que você for segurar o peso, o que a gente tem que tomar cuidado? De manter o peso, manter o seu punho reto, né? Evitar de ficar punho torto para frente, punho torto para trás, né? Então deixar aqui, ó, retinho, ó, a questão da mão e do restante do antebraço deixar retinho, né? Evitar de ficar torto, tá? Para não sobrecarregar o seu punho, tá? E na hora que você for fazer um movimento aqui, até o outro braço que vai estar, digamos assim, descansando, você pode estar se segurando aqui para você conseguir manter a sua cintura escapular aqui reto, né? Evitar de ficar todo torto aqui fazendo, né? A ideia não, deixa a coluna reta, que nem eu comentei para você. Pode até apoiar o braço aqui, segurar aqui talvez, para você estar fazendo da forma correta, beleza? E aí no caso, a mão você direciona bem próximo, na mesma linha dos ombros também. Então você faz o alongamento, faz a flexão do cotovelo, né? Com a palma da mão virada para baixo, que é para trabalhar mais essa região do antebraço, e você faz um movimento ali legal, beleza? Agora, terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é a amplitude de movimento. Até onde você vai alongar, até onde você vai contrair, tá? Em questão de amplitude de movimento, a ideia é você esticar o seu braço quase todo e depois você flexionar. Até onde você vai flexionar? Até o seu braço fazer um ângulo de 90 graus, né? Que é uma ponta de um quadrado, né? Até formar esse ângulo de 90 graus, tá? Até onde você vai alongar? Até o seu braço ficar quase todo estendido. Por que quase, Matheus? Porque a ideia é você não esticar completamente seu braço, para não ficar toda hora batendo sua articulação no limite, né? Toda hora batendo, uma hora pode te machucar, uma hora pode lesionar. Como a ideia é não ter lesões na academia, né? É você não esticar o braço todo, beleza? Então você estica ele quase, quando você vê que ele está quase esticando todo, você já sobe de novo. Quando você vê que ele está quase lá, já dobra de novo, tá? Então isso é basicamente a questão da amplitude do movimento. Então, flexionei até 90 graus e estendi quase todo, já voltei, alonguei, flexionei, alonguei, flexionei e assim você vai indo, beleza? Então eu falei sobre amplitude e agora falando sobre cadência. Então um movimento sempre controlado, ou seja, você faz assim uma contração, vamos botar ali de 2 a 3 segundos para subir e na hora de descer, geralmente desce um pouquinho mais devagar, digamos assim, de 3 a 4 segundos, né? Então desce um pouquinho mais devagar. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? Aí vem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então fazendo mais ou menos uma cadência nesse formato, tá? Porque às vezes a gente, quando o peso está alto, aqui eu estou fazendo com peso demonstrativo, mas às vezes quando o peso está alto, às vezes a gente tem a tendência de subir com muita dificuldade e na hora de descer, às vezes a pessoa despenca com peso. Isso pode acabar te machucando, além de perder a eficácia do exercício, beleza? Então é basicamente isso. O banco Scott ajuda por causa disso, não tem muito posicionamento de corpo e tal, tudo. Tem o posicionamento que eu comentei com vocês, mas ele facilita muito a vida, principalmente de quem quer direcionar o esforço ali para a região específica, ou até para quem está iniciando na academia, né? Que o aparelho costuma ajudar muito as pessoas que estão iniciando. Se você curtiu essa variação de exercício, de fazer invertida aqui no banco Scott com halter, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas, todas as explicações de exercício aqui para vocês, né? Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha, deixa aquele comentário, enfim, acompanha nós aí e vamos que vamos. Conta comigo, professor Matheus Gomes. Até o próximo vídeo. Fui!